Boa noite, sejam bem-vindos a essa casa de oração, para que a gente possa refazer as nossas energias, elevar a nossa vibração, a nossa sintonia, para que a semana seja uma semana iluminada, de paz, que nós possamos tocar o barco dessa encarnação, que não é mole, com mais tranquilidade. Então vamos aproveitar esse momento de interação com a espiritualidade, entendeu? Com esse ambiente de harmonia da casa. Então, todos desligando os celulares, por favor, confira se está desligado, né? Para que a gente possamos fazer esse intercâmbio com a espiritualidade da forma mais tranquila possível, né? Querendo lembrar a vocês que eu faço uma carona solidária, ofereço para as pessoas que estão a pé. Aqui é um lugar distante, escuro, o caminho, né? Queria lembrar também que nós temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos para algumas famílias que a gente assiste, que estão em necessidade. Então é importante, a gente só conta com vocês para que a gente possa ajudar essas pessoas. Então é uma campanha permanente. Então nós precisamos da ajuda de vocês para poder ajudar essas pessoas, tá? Então queremos contar com a ajuda de todos. Nós vamos agora aproveitar para elevar esse nosso intercâmbio. A Soninha vai fazer um momento de relaxamento para a gente acalmar os ânimos, o espírito e ficar aberto para ouvir a palestra da doutora Janice, que já é uma conhecida da casa, está aqui há muitos anos nos ajudando, né? E para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, tá? Soninha. Então vamos pedir, Senhor, que do centro da pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta. Do seu coração, foco de luz violeta, iluminando o nosso planeta. Senhor, que do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor envolva cada ser que habita o planeta Terra, e que esses seres possam distribuir à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. Do seu coração, um foco de luz rosa, inundando todos os seres do planeta Terra. Senhor, do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz, escrito paz e dourado, ilumine completamente o nosso planeta Terra. Do centro do seu coração, um foco de luz branca, escrito paz e dourado, iluminando todo o nosso planeta Terra. Senhor, que do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te luz dourada sobre todo o cosmos. Do centro do seu coração, um foco de luz dourada, iluminando o cosmos. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na Terra. Pedimos então a Maria Santíssima que abençoe com as sagradas contas do seu rosário a nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos e sonhos, ilumina a fé, os caminhos, as esperanças e os ninhos, abençoe e proteja sob o seu sagrado manto de amor todas as pessoas em todo o canto do nosso planeta. Pedimos então licença, Jesus nosso Mestre, a todos os mestres que trabalham nessa casa, aos mentores dessa casa, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa de oração, que possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos pedir a Arla, pode acender as luzes, por favor, para fazer a leitura inicial. Hoje a nossa leitura é do livro Reflexões, o sim e o não,
Opostos deveriam andar juntos, porém não é o que acontece. O sim é fácil, é bonitinho, gostoso de falar. A pessoa se torna simpática, boazinha, agradável, solícita e por aí vai. É tudo ótimo. Mas o não é antipático, desagradável. A pessoa se torna má aos olhos dos outros. Chamam-no às vezes até de invejosa. Porém, nem tudo funciona só com o sim. O sim acaba se tornando muito permissivo e dificilmente só com o sim se poderá colocar limites para uma educação e organização. O sim nem sempre é sincero. No mais das vezes é só para agradar, ser boazinha. O não é forte, difícil de ser falado, mas necessário. Nem só de sim vive o mundo. O sim e o não deveriam andar juntos, equilibrados como irmãos, amados. Mas dificilmente isso acontece, porque as pessoas se tornam boazinhas através do sim. Por insegurança e necessidade de agradar e serem agradadas, acabam por aceitar todas as imposições com medo de não serem amadas e riscam a palavra não de seu dicionário. O não, poucas pessoas sabem lidar com ele, pois se tornam pessoas muito criticadas e julgadas como insensíveis. Ninguém, aos olhos dos outros, se torna boazinha ou agradável tendo que dizer o não, tendo que colocar limites. Não conseguem ver também que também é necessário que tudo dê certo, para que tudo dê certo. O mundo é feito de opostos e temos que aprender a lidar com eles. Ninguém é boazinha ou mazinha. Existem situações onde temos que tomar atitudes de sim ou não. Mas, de modo geral, a criatura foge de tudo que pode desagradar, pois sua ânsia a leva a representar papéis, onde existe a fada boa, a fada do sim, deixando o papel da bruxa má, a bruxa do não, para o outro como sempre. Jogamos para o outro aquilo que não temos coragem ou não queremos assumir. Tudo aquilo que possa desagradar e que nos leve a uma situação de confronto, que nos leve a ser desagradáveis com a negativa. Tudo que possa nos levar a não sermos amados. O sim é fácil, o não é difícil. É uma arte saber lidar tanto com o sim sincero como o não necessário. Porém, os dois existem e temos que aprender a lidar com eles. Bom, depois desse preparo de ambiente, agora vamos nos colocar atentos para ouvir o estudo que a doutora Janice trouxe para nos contemplar nessa noite. Muito obrigado pela presença, doutora. Boa noite a todos. Diminuíram o meu espaço. Pronto, eu me soltei. É uma alegria estarmos aqui juntos para refletirmos. E doutrina espírita é um convite à reflexão. Muitas pessoas acham que a doutrina espírita é algo para se consumir uma vez por semana, quando a gente vai a uma palestra. Vou lá, estou precisando de um passe. E, na verdade, a doutrina espírita, ela faz esse convite diário para nós, para uma reflexão. Como foi a página que a nossa irmã leu? A doutrina espírita trabalha com essas questões. Na verdade, quando ela surgiu, Kardec chamou a doutrina, antes da codificação, de estudos psicológicos. Porque ele entendia que o espiritismo, ele tratava dessas relações do humano, que são, na verdade, relações psicológicas. Relações psicológicas de nós conosco mesmo, que é a mais importante, e as relações que travamos pelo mundo, de onde surgem a maioria dos nossos problemas. Então, a doutrina espírita nos ensina não a ter uma religião
não a lembrar de uma religião na hora do aperto, mas ela vai nos ensinar como nos colocarmos na vida para evitar tantos sofrimentos. Então, achei bem interessante essa página inicial, porque eu recebo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, e eu recebo no consultório pessoas de todas as idades com dificuldades de falar não. E dificuldades mesmo, a ponto de se prejudicarem, de se deprimirem, porque quando começam a não suportar mais essa submissão ao outro, de estar sempre tendo que dizer sim, e é interessante, você passa uma vida dizendo sim para alguém, vai dizer um não. Tudo que você fez anteriormente é anulado, porque essa pessoa que quer só o seu sim, ela não está nem um pouco importando com você. Se você disser um não para alguém e essa pessoa ficar chateada com você, pode ter certeza que ela não se incomoda com você, ela quer ser atendida. Um amigo, por exemplo, que nos diga um não, eu vou deixar de ser amiga? Então eu não queria um amigo, eu queria alguém para me servir, para me ajudar. Então a gente precisa respeitar o outro. E isso é em tudo. Eu recebo avós que estão sobrecarregadas porque não conseguem dizer não para os filhos. E aí cuidam de neto, levam o neto na escola, faz isso, gastam o seu salário todo com os filhos, com os netos, pegam empréstimo. Mas por que você fez? Você queria? Não, eu não queria, mas eu não consigo. Porque se eu disser não, aí vem aquela... Então, é importante que a gente saiba dizer o não, mas para isso a gente precisa entender por que eu não consigo dizer o não. Aí é que vem a reflexão. E aí tem tudo a ver com o estudo de hoje, que nada é por acaso, né? A importância de uma vida interior enriquecida. Da onde eu vou tirar subsídios para entender quando eu não consigo dizer um não, quando eu queria dizer um não? Quando eu entro no meu íntimo, quando eu penetro a minha vida interior, porque é lá que estão todas as respostas. Mas a maioria dos seres humanos deambulam pela vida, ou seja, vivem de forma autônoma, pouco se diferenciando do ser mais simples que existe na natureza, que é uma ameba. A ameba nasce, sobrevive, reproduz-se e morre. E eu vou te dizer que tem muitos seres humanos que não fazem nada muito diferente. Que vêm na encarnação e voltam para casa sem nem saberem quem são. Como é que nós vamos saber quem somos? Indo para dentro. Em geral, se alguém te pergunta, quem é você? Você faz tudo de fora, né? Aqui, meu nome, minha identidade. Ou então falar, eu sou psicóloga. Isso é a sua profissão. Nome é o seu rótulo. Quem é você? É uma pergunta tão simples. Uma das primeiras que a gente faz em terapia. E a maioria não sabe responder. Porque para responder uma pergunta como essa, você tem que se conhecer, saber quem você é. O seu nome não foi nem você que escolheu. Foi sua mãe, seu pai, sua tia, sua madrinha, seu irmão, né? Então, a importância de nós termos, primeiro, uma vida interior e, segundo, enriquecida. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que faz isso, né? Então, o que seria a vida interior? Nós podemos dizer que a vida interior é um diálogo interno que nós travamos conosco mesmo. E que, na verdade, para essa construção ir acontecendo, nós temos que pegar tudo que nos afeta no mundo e levar para dentro. Essa é a primeira dica que eu dou. Tudo que está do lado de fora me afetou, eu trago para mim. Fulano gritou comigo, eu fiquei com raiva.
raiva, mas fulano, não tem nada a ver com fulano. Eu trago para mim, para dentro. Por que eu fiquei com raiva? Não tem a ver com o outro. Então, fulano me falou algo e eu fiquei chateada. Como é que ele pôde falar isso comigo? Aí eu encontro essa pessoa, mas eu estou tão triste hoje. Por quê? Porque fulano, eu vou falar, não, por que você ficou triste com o que ele te disse? Aonde em você isso doeu? Onde em você isso não está bem? Trazer para dentro. Construção de vida interior. E se você não começar a ter essa intimidade com você mesmo, você não sabe responder. E continua. Porque ele, porque ela, porque o marido, porque a sogra, porque... mas quando eu era pequena, eu fui adotada. Minha mãe me rejeitou, eu trago essa rejeição. Ok, mas e agora? Ela está te rejeitando agora, nesse momento? Aqui, agora? Não, então por que você está com esse problema? Qual o seu problema agora? A rejeição aconteceu, sei lá, 40 anos, 30, sei lá quantas a pessoa tem. Por que isso continua doendo? E aí a pessoa tem que refletir sobre isso. Se eu hoje não preciso de uma mãe para me criar, se eu já sou um adulto, eu posso suprir todas as minhas necessidades, por que isso ainda me afeta? Talvez porque essa posição de vítima seja muito confortável. E eu vou justificar todas as minhas procrastinações. Mas eu não faço isso, porque eu fui rejeitada. Porque não, mas é porque eu trago um trauma. Então, como é que nós vamos caminhar para frente? Na evolução que nos conclama, vem, é o Pai chamando. Não tem como a gente negar essa evolução. De uma forma ou de outra, vamos chegar lá. E nós estamos sempre adiando, porque não refletimos. Nós fomos dotados de um cérebro. Nós ganhamos o livre-arbítrio do Pai. Quando saímos do reino lá, do nosso princípio, o princípio inteligente que se desenvolveu nos reinos, mineral, vegetal, animal, quando habitou o primeiro humanoide, nós ganhamos de presente o livre-arbítrio e a inteligência para raciocinar. Temos que fazer diferente das amebas, porque senão a única diferença que nós vamos ter delas é que nós reclamamos. E elas não têm nem esse direito, né? Então, vida interior seria esse diálogo interno que nós precisamos fazer em qualquer situação. Seria a nossa identidade, onde eu vou buscar quem eu sou. É uma oficina interior, onde eu vou me trabalhar. Qual é o objetivo da encarnação? Está até um slide aqui bem na frente, vou passar lá e vou voltar. Livro dos Espíritos, questão 132. Livro dos Espíritos, se tem alguém aqui que está começando na doutrina, é o nosso livro de base. Em 18 de abril de 1857, a primeira edição desse livro foi lançada por Allan Kardec e inaugurou o Espiritismo. É onde a gente vai buscar todo o nosso conhecimento espírita. É a base. É um livro que nós precisamos tê-lo não decorado, mas aprendido. O Divaldo Franco, esse médium que todos conhecem, alguns gostam, alguns não, isso não tem a ver, mas que tem um grande trabalho construído. Ele conta que logo que ele iniciou, ainda garoto, no Espiritismo, a sua mentora, Joana de Ângeles, falou para ele: você tem que ler o Livro dos Espíritos. E aí ele leu o Livro dos Espíritos. Acabei, Joana. Então leia de novo. Leu ele todo, né? 1057, acho que pergunta. Primeira edição não era isso tudo, não. Eram 500 e poucas. Na segunda que já aumentou. Ainda lá no século XIX. E aí ele leu de novo. Ele falou: já li de novo, agora estude. Ele estudou. Aí ele não, e agora? Continua estudando, é para a vida toda. E é esse livro, né? Então, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos luminares da existência:
Foi onde ele bebeu dessa sabedoria, desses espíritos mais avançados na cadeia evolutiva. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de estarmos aqui? Eu, Júlio, cada um de nós. Por que nós viemos? A vir passear num lugar onde existem guerras, estupros, fome. Ninguém ia vir passear aqui. Quando a gente quer passear, a gente vai para um lugar onde a nossa consciência se eleve, né? Lugar bonito. Nós viemos fazer o que aqui? Os luminares nos respondem. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que estamos aqui? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, para muito poucos, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Expiação porque um corpo de carne, ainda mais a gente que já passou dos 18, acorda, tem uma dor no joelho, outro dia uma dor aqui, se pega de mau jeito alguma coisa, dá uma dor aqui, vai por aí, né? Isso quando a gente chega bem. Fora aquelas pessoas que já nascem com algum problema de saúde, é natural da encarnação. Mas o mais importante nisso, ele ainda fala, visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é lindo, porque nos informa que nós somos co-criadores com Deus de tudo que a gente quer de bom para o universo, porque fazemos parte dele. Nós somos parte dessa obra da criação. Estamos aqui para ajudar a Jesus, que é o governador planetário, e a Deus, porque a obra é dele. Mas voltando para nós, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E aí, eu estava refletindo sobre isso. Tem gente que é muito bonzinho, né? Essas que não dizem não, por exemplo. Não, mas tem gente que é boa mesmo, passa uma vida inteira fazendo a caridade, mas não tem tempo para criar uma vida interior. Mas trabalha, vem aqui, dá passe, vai fazer visita ao asilo, faz caridade dando alguma coisa, vem trabalhar no centro, trabalha, ajuda as pessoas, passa a vida inteira assim. Mas se você pergunta, quem é você? Ela não sabe. Eu sou fulana. Eu frequento a casa tal, eu sou mãe de ciclano, fulano, filha de Beltrano. Quem é você? A pessoa entra na encarnação, passa a vida inteira ajudando a todo mundo, maravilha, e sai da encarnação igualzinho. Ela evoluiu? Não. Mas Janice, ela passou uma vida fazendo a caridade. Se ela sai daqui igual ela entrou, se ela não trabalhou a humildade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a irritação, a raiva, ela pode fazer caridade a vida inteira, mas a evolução ela não cumpriu, ela perdeu a encarnação. E o bem que ela fez vai ser seu advogado em toda parte. Pode servir para ela na próxima encarnação também ter um lugar bom para encarnar. Porque quando a gente perde alguma coisa, porque a gente não valoriza, em geral, a gente depois não vai ter igual. Mas, por exemplo, uma pessoa, ela não fez nada do que ela veio fazer, mas ela foi uma pessoa muito boa, toda essa caridade, claro que vai ser sua advogada, vai servir para ela. Mas ela continua no mesmo degrau evolutivo. Por quê? Porque caridade, meus irmãos, a gente não precisava encarnar para fazer. Quantos irmãos aqui estão, a gente olha aqui, né? Aqui sentado ali, desencarnados, aqui fazendo caridade, nesse momento, trabalhando no perispírito de nós todos aqui. Não precisamos encarnar para fazer caridade. A gente precisa encarnar para evoluir. E evoluir
é refletir. Para quê? Para transformar. Porque como é que eu sei aonde eu preciso mudar? Se eu não me conheço, se eu não tenho intimidade comigo mesma, se eu não vejo as minhas mazelas morais. E como é que eu enxergo tudo isso? Olhando para fora, não tendo tempo para nada, colocando um monte de coisas. Tem gente que trabalha, inclusive na caridade, trabalha. Não tem tempo para se olhar, para ver quem é. E às vezes é uma pessoa muito caridosa, mas é arrogante. É uma pessoa muito caridosa, mas é uma pessoa irascível, uma pessoa grosseira, é uma pessoa que não sabe tratar as pessoas. Então, de nada adianta. Deixa eu voltar meus slides. Como é que nós vamos, então, trabalhar, né, essa vida interior, né? É a voz do ser, é a voz do Espírito, é a nossa voz. Nós precisamos interiorizar, saber ouvir a nossa voz interna. A pergunta, quem é você? Quando alguém pergunta para a gente, quem sou eu, né? Quem é você? A resposta tem que dar ao seu interlocutor uma previsibilidade sobre o que esperar das suas atitudes. Olha que coisa interessante. A resposta que a gente vai dar sobre quem somos nós tem a ver com o meu sentido de vida. Por exemplo, se alguém me pergunta assim, Janice, quem é você? Eu posso dizer, eu sou uma pessoa que estou lutando para ser uma pessoa melhor, porque eu quero chegar no fim da minha vida mais próxima desse homem de bem que a doutrina descortina. Uma pessoa mais justa, mais fraterna, mais gentil, mais amorosa, mais altruísta. Aí você vai falar assim, pô, legal. Você sabe o que esperar de mim. E toda vez que eu estiver me afastando deste alvo, você vai dizer, essa não é a Janice. Ou então ela está fora de si. Se eu estiver tomando uma atitude injusta, você vai dizer, essa não é ela. Ei, Janice, o que está vendo? Hoje eu não estou bem e tal. Né? Dei um deslize. Mas você vai esperar, você sabe o que esperar da pessoa. Se você sabe qual é a proposta de vida dela. Eu sou um ser falível, imperfeito, que busco a perfeição. Então você sabe para onde está indo. E aí, se você sabe para onde está indo, é mais fácil o caminho. E tudo aquilo que não te leva para onde você quer ir, você sabe que está te desvirtuando. Então você começa a se afastar. Se eu quero ser uma pessoa íntegra, justa, e eu tenho um ato aqui que me afasta disso, não vou fazer isso, porque isso me afasta de onde eu quero chegar. E aí eu começo a me trabalhar realmente. Se eu quero ser uma pessoa mais gentil, e eu sou grosseira com o Júlio, eu falo, nossa, olha como é que isso me afasta de quem eu quero ser, da onde eu quero chegar. Desculpa, eu vou vigiar um pouco mais, né? Vou aceitar o convite de Jesus, vigiai e orai. E precisamos vigiar enquanto não formos o quê? Um Cristo. E quando não chegarmos na perfeição, nós vamos cair nas tentações que são as nossas próprias mazelas morais. Como nos ensina o querido Emmanuel, o Espírito, que tentação é a nossa própria concupiscência, aprendi com ele essa palavra, que é o nosso fundo vicioso e perverso das nossas mazelas morais. Tentação nunca é de fora. Por isso eu preciso me conhecer. Porque, por exemplo, se eu sei que eu tenho algum problema, por exemplo, de honestidade, eu vou estar me vigiando. Então, se surge alguma ocasião que alguma coisa faço, eu já vou me afastar. Porque eu sei que eu tenho um problema com aquilo e pode ser que eu não resista. Por isso eu preciso me conhecer. Para que eu saiba o que esperar de mim. Para que eu saiba se aquilo que eu estou fazendo hoje condiz com aquilo que eu quero ser amanhã. Para onde eu estou caminhando.
E as minhas atitudes, para serem coerentes com o que eu sou, com o que eu quero ser, elas têm que estar nesse caminho, buscando esse objetivo. Agora, se eu não sei quem eu sou, nem quem eu quero ser, qual o caminho que eu vou pegar? Qualquer um. Pode ser o do vício, pode ser o das diversões somente. Então eu preciso saber quem eu sou, inclusive que eu sou um espírito imortal que estou aqui para evoluir. Eu não vim aqui só para me divertir, embora a diversão faça parte. Então eu vejo pessoas que passam a maioria do tempo fazendo coisas para se divertir. Ou seja, para divertir o quê? Coisas que têm a ver com os prazeres físicos, que têm a ver com o prazer da materialidade. Será que é isso que nós vamos fazer aqui? Ah, não, mas agora eu me apresentei, eu não quero mais fazer nada. A pessoa não sabe quem é, passou uma vida trabalhando, esperando a aposentadoria para não fazer nada. Quando seria o momento que ela teria mais tempo para fazer alguma coisa. Porque fazer, no sentido lato do espírito imortal, é fazer pelo espírito. Porque às vezes ela passa o tempo inteiro trabalhando muito para construir coisas. Para dar faculdade para o filho, para ter carro, para ter casa na praia. Aí quando chega um momento que ela finalmente poderia cuidar do que interessa, ela vai fazer o quê? Vai para a praça jogar, vai encontrar as amigas para beber, vai fazer isso e aquilo, e não vai se dedicar um tempo para pensar sobre si, para fazer algo de bom para alguém, porque isso nos desperta para o bem. Né? Fora da caridade não há salvação. É essa caridade que nos faz pensar no outro, nos colocar no lugar do outro. Então a vida interior, quando ela é bem elaborada, ela é um antídoto para a solidão. E eu vou ver pessoas, você tem gente que você, assim, vizinho, que você sabe quando chegou. Ele entra, às vezes mora sozinho, mas você sabe quando ele chega. Ele liga a televisão, bota um som alto, porque ele não suporta ficar com ele mesmo. Isso é falta de vida interior. A vida interior dele é tão vazia que ele tem medo de se encontrar ali com ele mesmo. Porque não tem intimidade consigo, não sabe nem quem a pessoa é. E às vezes o pouco que sabe não gosta. Não gosto dessa pessoa, preciso de outra para me distrair, para não enxergar quem está comigo. Então trabalhar a nossa vida interior é para isso, para a gente ficar sozinho e gostar disso. Minha companhia é boa, porque quando eu estou sozinha comigo mesma, eu reflito, eu penso naquilo que eu fiz, que eu não fiz, que eu posso fazer, e vou trabalhando esse interno. Então, quem não tem essa vida interior, ela se sente só. E tem um ditado que diz que quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais a gente enriquece a vida interior, mais a nossa vida exterior fica enriquecida. Porque mais valores a gente traz para aportar no mundo, mais coisas importantes a gente vai enxergar. Porque aquilo que a gente dá atenção, aquilo cresce. Tudo que a gente dá atenção. Então, se a gente começa a refletir, a pensar nos valores da vida, a gente começa a ver essa reciprocidade em todos os lugares. Se eu começo a pensar sobre o amor, se eu começo a meditar Deus, isso é muito interessante. Helena Blavatsky, que foi uma das fundadoras da teosofia, ela dava essa dica para as pessoas, que elas não saíssem da cama de manhã sem meditar Deus, que era um excelente exercício. Olha que lindo. Você acordar de manhã e não sair da cama sem meditar sobre Deus. O que é Deus? O que é Deus na minha vida? O que é Deus? Alguns falam Deus, pensam num homem barbudo. Outros pensam na palavra Deus. Outros pensam numa energia. E você? Ah, não sei, nunca parei para pensar. Então, pensar sobre o Criador. E aí, quando você começa a fazer isso, e você sai na rua e você começa a olhar, você começa a ver Deus nos gestos,
nas pessoas, nos acontecimentos. Eu nunca vou esquecer, agora eu me lembrei disso, nossa, fui longe, morava no Rio ainda. E eu estava um dia no ponto de ônibus e eu estava muito mal. Não lembro mais o que tinha acontecido, eu só lembro porque eu não estava bem, estava esperando ali o ônibus e tal. E estava na Zona Sul, estava um vento do mar assim. E eu comecei a orar enquanto esperava o ônibus. Sentindo aquela brisa no meu rosto, eu comecei a orar. Orar, pensar em Deus mesmo e falar: estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Eu sei que você está aqui também. Daqui a pouco, uma árvore que estava assim, eu tomei um susto, eu pensei que era alguém. Eu senti um cafuné. Eu olhei para trás, a árvore, o galho baixou e a árvore fazia assim, com o balançar do vento. Eu desabei a chorar, né? Porque para mim foi o Pai me acariciando e dizer: estou aqui sim. Me emociona até hoje, só de pensar. Então é isso, ter essa intimidade com o Pai, que eu já tinha, já era espírita, já orava todos os dias, não meditava Deus desse jeito, como Helena Blavatsky fala, mas eu já tinha essa conexão espiritual muito forte. E ali foi mostrado em diversos acontecimentos. Por quê? Porque é conexão. Se você não medita sobre essas coisas, isso acontece, você sai de perto. Ah, que árvore doida. Né? Ou então alguém vai falar: doida é você que achou que era Deus. Mas tudo bem, para mim era. Né? Tem uma frase atribuída a Platão, ninguém sabe se foi ou não dele, que fala: o medíocre discute sobre pessoas, o comum discute sobre fatos, o sábio discute sobre ideias. A gente precisa se aproximar dos sábios, ter ideias para discutir. Vão partir de onde as ideias? Vida interior. Se a gente só vive do lado de fora, só vendo novela, a gente vai falar de quê? Dos personagens, né? Das pessoas. Vamos ser pessoas medíocres. O comum vai discutir sobre fato. Você viu o que aconteceu? Vai chover. E vamos ficar por aqui. Mas para que a gente possa elevar a consciência. Elevar, que é o que precisamos. Precisamos discutir sobre ideias, sobre a imortalidade da alma, sobre o bem, sobre Deus, sobre altruísmo, sobre ideias como a gente pode fazer aqui nessa casa para aumentar a assistência social, né? Ideias, vamos aportar ideias nos nossos amigos, falar sobre ideias. Poxa, a gente tem uma condição social bacana, que tal a gente formar um grupo para ajudar alguma entidade, o Laje? Né? Por mês a gente dá uma cesta básica para alguém. Ideias que atingem a humanidade. O filósofo Platão nos falava sobre o tempo livre como uma boa oportunidade para o desenvolvimento das artes e das reflexões filosóficas. E esse tipo de tarefas ele dominou divinos ócios, momento para se exercitar a vida interior. Platão falava do divinos ócios porque na época tinha ótium, que era o ócio, e negócio. Então o negócio era coisas da matéria, do trabalho, e o ócio eram coisas do espírito. Então hoje a gente precisa implementar na nossa vida o divino ócio. Mas não é o divino ócio para ficar no celular, não é o divino ócio para ver Netflix, é o divino ócio produtivo, onde eu vou fazer um silêncio interior para olhar a minha vida interior. Como é que está a minha vida interior? O que tem dentro da minha vida interior? Eu sou capaz de ficar sem o celular algumas horas e não me entediar, buscando internamente subsídios para pensar? Sobre uma palestra que eu vi, sobre um fato que eu presenciei, sobre aquela discussão que eu tive com alguém. Vou pensar sobre isso. Será que eu não posso fazer melhor? Aquela pessoa que eu não falo há um tempão, que eu achei isso ou aquilo,
Será que foi assim mesmo? Será que não foi de outra forma? Será que eu não posso ter uma outra atitude? Vida interior. Trazer o de fora para dentro para refletir. É isso que vai nos fazer ter uma vida interior enriquecida. O Livro dos Mortos tibetano, que é um livro que, na verdade, não fala de mortos, ele fala de vida, ele vai dizer que se não existe sentido para a vida, não existe possibilidade de crescimento. Aquilo que eu falei, se eu não tenho um sentido para a minha vida, se eu não sei para onde eu não estou evoluindo. Não tem possibilidade de eu crescer, eu vou ficar no mesmo lugar. Porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum, vai andar em círculos. Então, se você fica estagnado na evolução, então você escolheu morrer. Então, precisamos acordar para essa verdade. Como construir uma vida interior? Já falei algumas coisas, né? Mas eu fiz aqui uma listinha para nós, tá? Para nós. Vem isso aqui toda hora. É bom que essa palestra eu já dei uma, duas, vou dar várias vezes essa palestra e ver se vai entrando, assim, para a gente vai absorvendo, né? Então, saber para onde vai na vida. Onde eu quero chegar? Aonde eu estou? E entender que a evolução, ela é uma escada. Toda vez que a gente vai passar por um outro degrau, a gente encontra uma parede. O que é a parede? A dificuldade. A primeira dificuldade que a gente encontra é o movimento de inércia. Se eu estou aqui nesse degrau, está confortável, está bacana, eu já sei tudo. E eu tenho que subir. Eu tenho que me tirar deste para aquele. Então, esse movimento requer uma energia, que é a vontade. Eu quero melhorar, porque tem gente que está muito bem, obrigado. Aí sofre. Aí acontece uma coisa, aí acontece outra, aí culpa a vida. Não é assim? É a parede. Eu preciso enfrentar essa parede, assim como a água, quando eu encontro um obstáculo. Ela para, cresce e ultrapassa. Somos nós. Quando vem um obstáculo para nós, é para o nosso crescimento. Seja ela uma doença, um problema familiar, um problema no trabalho, qualquer vicissitude que nos coloque na frente, são oportunidades de crescimento. E a gente precisa ultrapassar. Agora, eu tenho que me conhecer. Para quê? Para saber se eu quero ou não quero. Porque se eu falo, não, eu não quero, estou bem assim, não quero crescer, isso dá um trabalho danado, né? Então, eu conheço pessoas que fumam, estão morrendo e falam, não vou parar de fumar. Se eu parar, eu vou ter mais uns anos de vida, eu prefiro não ter e fumar, ok. E está tudo bem, está tudo bem. Mas a pessoa precisa ser honesta para ela mesma. É que nem na evolução. Agora, o que não dá é para você falar, eu quero melhorar. Mas isso fica, às vezes, inclusive, atormentando quem está em volta e nada faz. Né? Conheço uma pessoa que vive reclamando, vive reclamando, vive reclamando. Essa semana eu vi um vídeo que eu já assisti 3 vezes. Ele tem um pouco mais de 2 horas. De uma mestra que eu adoro. Bebo da fonte dela. Lucilena Galvão. Uma filósofa maravilhosa. Muito do que eu trago aqui são coisas que eu bebi na fonte que ela é. E é a filosofia que me encanta. Eu estou fazendo 2 cursos de filosofia, que não é com ela, infelizmente, mas são maravilhosos. Eu adoro a filosofia. Aí eu vi esse vídeo dela, mas assim, eu vendo o vídeo e a pessoa vinha na minha mente. A pessoa vinha, mais isso aqui, mais isso ali. Claro que encaixava em mim também, né? Porque a gente sempre acha que é para o outro, é para a gente. Mas eu falava, nossa, isso aqui, aquilo que ela ficou me perturbando, está aqui. Daqui a pouco. Aí falei com a pessoa e falei, vou te mandar um vídeo e a pessoa não está podendo ir ao psicólogo, não está podendo ir à terapia, né? É uma pessoa conhecida minha, não pode fazer comigo, enfim. E aí eu falei, olha, tudo que você precisa, eu como psicóloga estou te dizendo que você vai encontrar nesse vídeo. Mas tem 2 horas e pouco. Tem 2 horas e pouco. Como? Nem me manda. Não vou assistir, não. Aí eu falei, ok.
Mas saiba que cada vez que você vier reclamar comigo de alguma coisa, eu vou te mandar esse vídeo. Não, só isso. Se você não quer ver, não tem nenhum problema. Mas quando você vier reclamar comigo, a minha resposta vai ser esse vídeo. Então não reclame mais. Já te mandei aí um vídeo. Antes de você falar comigo, você vai ver esse vídeo. Então, é isso. A pessoa quer melhorar? Não quer. Porque quando a gente quer melhorar, a gente vai fazer o que for. Não é assim? E seja isso fisicamente, seja emocionalmente. Eu lembro que eu tenho um irmão, né? Está desencarnado, e ele ficou tetraplégico. E eu cuidei dele 10 anos. Gente, tudo que falava, ele teve neurofibromatose, são os tumores que vão dando nos nervos. Tudo que falavam que podia curar ou melhorar, a gente ia. Garrafada, pajé, Dr. Frites, não sei o que. Tudo. A gente se meteu em cada pipoca que eu falava assim, eu não sei. Pelo amor de Deus, mentira dessa que eu não volto. Mas era isso. Por quê? Era um menino, jovem, 30 anos, perdendo todos os movimentos, foi para uma cadeira de roda, no final só mexia a cabeça e o braço. Você não vai? Falam lá na China que se tem alguma coisa que pode melhorar, a gente vai. Porque de fato a gente queria, e ele também, com muita dificuldade, né? Mas ele queria. Eu falava, olha, fulano falou isso. Ele não, vamos. Até no Globo Repórter ele apareceu, um pajé fajuto que a gente foi. Era embusteiro. E eu brigando com o pajé, foi uma coisa maravilhosa. Enfim, mas era isso, eu já era espírita, mas o que falava a gente ia. Em busca de quê? Da cura. Mas hoje em dia o que acontece? O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios psiquiátricos. Depressão, ansiedade. Como é que você cura a depressão e a ansiedade? Transformação moral. Gente, não tem outro jeito. Remédio psiquiátrico não cura a depressão. Eu falei isso na cara de um médico. Eu falei, me prova que cura. Me mostra algum artigo científico de cura de depressão com remédio. Aí ele, não, me mostra o artigo. Me traz um caso seu concreto. Não tem. Com remédio, não tem. O remédio, ele é muito importante. Ele é muito importante quando bem indicado. Mas ele não cura. Ele te ajuda para que você tenha a condição de fazer o caminho da cura. Qual é o caminho da cura? Vida interior. O que te levou a deprimir? Sabe o que eu mais vejo no consultório que leva as pessoas à depressão? Não quero viver essa vida. Então por que você não muda? Essa pessoa. Ela quer a cura. Eu mando um vídeo, não quer. Se fosse um nome de um remédio, não tenho. O remédio está aqui. Transformação moral. Transformação moral. Porque a depressão, ela está ali para te dizer alguma coisa. Você pegou algum caminho que não era para pegar. E como é que você vai entender qual o caminho que você fez, que você tem que fazer o de volta para não voltar para aquele buraco? Com remédio se dopando? O remédio não faz milagre. Ele faz sim necessário. Eu digo que a depressão, a pessoa caiu no buraco. Caiu no buraco. Eu já fui chamada para tratar de uma moça que estava de cama. O meu trabalho não pode ser uma pessoa que está acamada. Quer dizer, claro que pode, mas não porque se está acamada com depressão. Ela falou, não, ela não quer sair só dessa vez, depois que a senhora vier aqui, aí ela vai no consultório, porque eu falei, tem que ir ao consultório, faz parte desse movimento da busca da cura. Não, mas vai, a família e tal. Eu fui lá, cheguei lá, a menina estava uns 3 dias sem tomar banho, 15 dias jogada na cama. O que a psicoterapia vai fazer por ela? Nada. Ela não tem nem condição de falar do seu problema, de pensar sobre ele. Então, nesse momento, quem é que precisa estar ali? O remédio? Falei, chama o psiquiatra. Então, a pessoa está no buraco. O remédio é o quê? É a corda. Tira do buraco. Tirou do buraco, botou na beira do buraco. Aí entra a psicoterapia. O remédio deixa na beira do buraco. Para de tomar o remédio, cai no buraco. É isso que o remédio faz. E aí eu pego o
pacientes há 10 anos deprimido, tomando a mesma medicação, mesma dosagem. Sem melhorar, ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Está na beira do buraco. Ele entra um pouquinho no buraco, aí o remédio tira do buraco. Ele quer entrar, o remédio tira. Quando não, né, acontece coisa pior. Então, como é que nós vamos nos livrar das nossas doenças? Porque o que são as doenças? Principalmente as psiquiátricas, mas todas elas, aonde elas começam? No espírito. Espíritos doentes, que somos nós. Não existe doença. Existe uma emanação de um espírito doente. Então, qual é a cura de tudo? Transformação moral. Porque o dia que nós formos perfeitos, não vamos adoecer. Cada doença que nos chega, cada virose, cada qualquer coisa dessas, vem para nos ensinar algo. Eu preciso olhar para a doença e falar, para que, querida, que você está aqui? Ai, meu Deus, de novo. Peguei Covid segunda vez, eu peguei 2 vezes. Ai, de novo. Aí fui ver, eu estava trabalhando demais, sem o divinos ósseos, né? Trabalhando demais, sobrecarregando meu corpo, sem, sabe, descanso necessário. Foi isso que veio me dizer. Aí a imunidade cai. Basta só tomar remédio? Não, porque se você não reflete, você repete a conduta. Você repete a conduta. Então você tem que olhar para a doença e falar, para que, minha querida, que você veio? O que você veio me ensinar? Seja um câncer, seja o que for. E olhar para dentro. A vida interior que vai te dizer, nossa, o que eu preciso melhorar? Aonde que não está bom? Como eu estou agindo na vida? Será que as minhas atitudes são dignas da eternidade? Nós somos imortais. Será que o que eu estou fazendo hoje, eu posso levar isso para a eternidade? Eu vou ter que vir aqui para consertar? Será que essa minha atitude de agora, será que essa forma que eu estou tratando essa pessoa, eu vou poder, na eternidade, falar, olha como eu tratei essa pessoa lá aquele dia, ou eu vou ter vergonha? Refletir. Não podemos mais agir só. Ou reagir, né? Ah, eu xinguei ele. Por que não? Ele me xingou, eu xinguei também. Reagir. Isso dá para... Quando a gente usava só o instinto, né? Agora que a gente reflete, não dá para ser igual. E depois que a gente se diz cristão, então, aí que não dá mesmo. Porque aí veio o mestre e nos disse, se alguém lhe der, se bater a uma face, ofereça a outra. E claro que não é a física, tá, gente? Porque se alguém me bater de um lado, eu saio correndo. Porque eu sou fracote, eu não vou poder encarar, eu vou ter que sair correndo. Depende, né? Se for possível, se for assalto, eu fico quietinho. Já aconteceu umas 6 vezes. Só no Rio, tá? Tem mais de 20 anos, por isso uma das causas que eu deixei. Aí eu vejo, foi ruim ser assaltada 6 vezes? Olha como é que a gente tem que pegar em tudo na vida e refletir. Claro que não. Se eu não fosse assaltada 6 vezes, estava morando lá, não tinha vindo para Friburgo, que é um lugar que eu amo. Morei 21 anos em Lumiar, em dezembro mudei aqui para o centro. E eu só vim porque fui assaltada 6 vezes. Então foi bom ou foi ruim? Foi bom. Perdi coisas. Aliás, não perdi nada, porque coisas não são nossas. Não me machucaram, não me violentaram, nem a mim, nem os meus filhos, que já fui assaltada dentro de casa também. Então, isso que aconteceu, a gente pode olhar, foi ruim. Não foi. Isso me impulsionou para tomar um outro rumo. E a vida é assim. Algo que a gente às vezes acha que foi ruim, se você for olhar de uma visão mais macro, ela veio por algo. Nada nos acontece por acaso, meus irmãos. Claro que se a gente não der causa, né? Com negligência, imprudência, imperícia. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, bateu com o carro porque tinha que bater. Opa, pera lá, mas tinha bebido antes.
Aí não é porque tinha que acontecer, né? Aí foi uma imprudência. Mas tudo que nos acontece é o melhor que tinha para ser acontecido. Se a gente está procurando ser pessoas de bem, fazer aquilo que nos compete, e alguma coisa nos acontece, opa, peraí, que sinal é esse? E a gente vai aceitando, sem revolta, e entendendo qual é o caminho. E eu estou com uma lista grande aqui, fiquei só lá na primeira. Né? Eu já falo muito, ainda bem que ainda tem 15 minutos, dá para a gente acabar. Como construir uma vida interior, né? Mas a gente falou disso. Trabalhar no laboratório interno, buscar compreender o mundo, pensando sobre o mundo. Também já falei sobre isso, né? Que acaba que a gente estuda, vai ficando tudo em nós, mas essa lista já está saindo de outra forma. Manter a consciência elevada. Gente, isso é algo que parece um detalhe, mas não é. Por que manter a consciência elevada? Porque nós não queremos ser pessoas melhores do que somos. A gente não quer ter a companhia de um bom espírito, por exemplo. A gente ficou doente, olha que eu estou bezerro. Não é assim? Ai, vai acontecer alguma coisa, chama sei lá quem, né? Conheço uma pessoa que é Santa Terezinha. Tudo ela pede para tal da Santa Terezinha. Eu falo, gente, a pessoa não dá sossego, mas é para tudo mesmo. Uma pessoa que trabalhou comigo. Ela fazia comida e pedia Santa Terezinha para a comida ficar boa. Eu falei, pô, tu já está exagerando, né? Mas é isso, a gente quer ter boas companhias e tudo mais. Mas a gente precisa elevar a consciência para estar nessa vibração desses espíritos. E para nós também, o quê? Começarmos a adentrar um novo patamar, não é assim? Porque se eu não elevo a consciência e fico só nas coisas mundanas, eu vou ficar nesse nível. Para eu adentrar um nível melhor, eu tenho que me acostumar, inclusive apurar o gosto. Então, o que eleva a tua consciência? Eu, por exemplo, eu saí de Lumiar, mas quase que eu trouxe Lumiar inteiro. Porque eu fui morar num apartamento, mas eu trouxe eu trouxe um caminhão só de planta. E eu botei, porque é um apartamento que tem uma área externa bem legal. Mas por quê? Porque me eleva a consciência. Então eu tomo café de manhã ali, naquelas plantas, naquelas flores, e isso, para mim, já é uma prece. Eu sinto uma conexão enorme com o Pai. Isso me eleva a consciência. Quando eu estou muito irritada, por exemplo, eu boto Mozart para tocar. Que eu não consigo ficar irritada ouvindo Mozart. Então, como eu já me conheço, porque eu faço terapia há muito tempo e faço essa reflexão, porque eu também estudo a doutrina há 40 anos, eu tenho que usar para mim o que eu falo para as pessoas. E eu sei que dá certo. Então, eu sei o que me ajuda a elevar a consciência. O belo, a beleza é algo que nos eleva a consciência. Porque nós viemos do belo. A nossa casa é linda, que é a casa do Pai. Então, quando nós estamos diante de algo bonito, a consciência se eleva. E a nossa vibração se eleva. Então, isso é importante, a gente refletir o que eleva a minha consciência. Flores, uma parede pintada, alguma coisa para a gente ter em volta de nós, no trabalho, na casa. Calar a crítica interna às pessoas e situações e buscar uma compreensão, aplicando as leis que regem a vida. Quantas vezes a gente vê uma situação com alguém, ou lê no grupo do WhatsApp, e começa a criticar mentalmente? Isso abaixa a nossa consciência. Então, construir essa reflexão sobre aquilo que está acontecendo, trazer para dentro, mas aplicar aquilo que a gente já conhece das leis morais, da lei da vida, sabe, respeitar o pensamento do outro, refletir sobre aquilo. E se fosse eu que estivesse naquela posição, como eu gostaria que as pessoas pensassem sobre mim? E fazendo essa reflexão. Praticar a gratidão. Isso é algo que também é muito importante. Como é que a gente pratica a gratidão? Eu acordei, não tenho nada para agradecer. Será que não tem? Internamente, pensa. Você está respirando? Você acordou? Você dormiu numa cama? E se estava fria, ela estava quentinha?
Você acordou, tinha café. Ai, gente, se não tiver café, para mim virou um inferno. Tem que ter café. Tem café, tá tudo certo. O dia começou. Você tem trabalho, você tem família, você tem saúde, você enxerga. Gente, não falta coisa para agradecer. Ah, mas estou com um problema. Assim, graças a Deus. Deus não nos dá nada que a gente não tenha capacidade de suportar. Se você está com um problema, é porque você tem capacidade. Se você não tivesse, ia para outro. Então, que bom, você tem capacidade. Nós não temos problemas, nós temos obstáculos a vencer. Lembra da escada? Cada problema que vem é um obstáculo, é um convite ao crescimento. Nós vamos ali crescer com aquele obstáculo para adentrar um patamar superior na evolução. Senão a gente não vai. Como é que a gente evolui ficando no mesmo lugar? Não tem condição. Ouvir a voz do silêncio. Tem até o nome de um livro da Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que é lindo. Nós precisamos ouvir a voz do silêncio. Praticar ficar em silêncio. Porque é o início dessa intimidade conosco mesmo, é a gente conseguir ficar no silêncio sozinho. E é muito importante, porque isso também, hoje em dia, é mais do que necessário. Nós estamos com essas redes sociais, com tudo fazendo pelo celular, porque hoje o nosso trabalho está no celular, né? E-mail, marcação de consulta, tudo é pelo celular. Então a gente acaba ficando muito na tela e com muitas informações, a mente não está dando conta. A nossa mente, cada vez mais eu escuto pessoas mais novas dizendo: eu estou sem memória. Não está sem memória, gente. Você está querendo sobrecarregar a memória. É muita informação. Então, praticar o silêncio também ajuda a aliviar, sabe? A limpar um pouco essa nossa mente. Buscar a natureza. A natureza é uma conexão incrível. Mesmo aqueles que não têm essa conexão, né, como eu tenho, mas procurar ficar mais próximo da natureza. Fazer uma caminhada, ir num parque, ou mesmo ficar próximo a algum jardim. Procurar essa natureza, para ter esse diálogo com a natureza, porque a natureza, ela nos ensina muito. Então, estar na natureza e estar refletindo, porque nós somos capazes de ter muitos diálogos internos observando a natureza. Por exemplo, observando as formigas. Nossa, como é que elas agem? Como é que elas agem em conjunto? Como é que elas são solidárias? Como é que é uma comunidade tão interessante, um cumpizeiro, e tudo na natureza. Assim que começou a pandemia, que eu achei que eu ia ficar à toa a vida toda, eu até gostei no início, eu fui fazer um curso de horta, e muito interessante, online, né? Eu comecei a comprar muda e essas coisas, e eu aprendi algo incrível, que hoje eu já olho diferente. Sabe aqueles trevinhos que nascem nos vasos de planta, que a gente acha que é praga, arranca tudo? Eu aprendi que ali, quando acontece isso, foi o solo que gritou que está faltando cálcio. E aqueles trevos, eles têm na raiz um bulbozinho que é cheio de cálcio. Olha como a natureza é sábia. Quando dá praga nas folhas, também está te dizendo que o solo está fraco. Então, tudo tem um porquê. E aí, aquele bichinho, ele vem, porque aí ele come, aí ele defeca, e aquilo é adubo, e aquilo vai ajudar. Então, a natureza, ela se complementa. Uns seres com os outros têm esse chamamento, essa conexão. Nós também temos. Só que nós cortamos essa ligação. Né? Tem até um ditado, um ensinamento oriental que diz que se você observar e se você morar em uma área que tenha terra, perto de você vai nascer aquilo que você precisa. E eu comprovei isso um dia que eu estava com um problema de estômago, não sei o quê, e alguém falou assim para mim: toma erva macaé. Eu falei: mas eu não sei onde tem erva macaé, lá em Lumiar todo mundo tem muita erva macaé. Não, mas fulano tem erva macaé, que eu não sei. E eu conheço a erva macaé, porque em alguns momentos eu já peguei com alguém e tomei. Eu vou depois, eu falei: depois eu vou ver. Aí eu fui para o jardim, não sei o quê. No meu vaso de planta tinha nascido uma erva macaé.
isso é uma conexão. E não é comigo só não, gente. Sou especial não. Aliás, sou, tá? Desculpa aí. Mas todos vocês também são. Nós somos filhos diletos do Pai. Nós estamos conectados uns aos outros e essa natureza maravilhosa. Então, quando a gente está em conexão com a natureza, que a gente começa a perceber e meditar sobre ela, isso também eleva a nossa consciência e faz com que essa vida interior também comece a ser produzida. Pensamento nobre e comprometido 3 vezes ao dia, pelo menos. Isso era uma recomendação de Platão. Gente, eu sou apaixonada por Platão, aliás, pelos filósofos, pela filosofia, pelo conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mas eu vejo que, né, como os filósofos diziam, principalmente Sócrates, aí eu só sei que nada sei e eu quero saber mais porque é muito lindo, porque tudo está em tudo. E aí, pensamento nobre e comprometido 3 vezes ao dia seria assim: eu vou olhar para mim, vou me autoconhecer e vou ver o que eu preciso trabalhar. E a gente sabe, alguns irritação, alguns a impaciência, alguns a intolerância, alguns o egoísmo, enfim. Aí você, por exemplo, egoísta, eu sou muito egoísta. Eu vou falar assim, de manhã, nossa, eu hoje vou ser menos egoísta. Eu vou trabalhar o meu egoísmo. Hoje eu vou ser altruísta. E aí eu vou ter esse pensamento. De tarde eu vou voltar a ele. À noite, antes de dormir, eu vou voltar a ele. Por quê? Isso vai me relembrar uma das coisas que eu vim fazer aqui, na Terra. E isso vai me ajudar a eu prestar atenção no meu egoísmo. Se eu estou atenta, se eu estou vigilante, aí eu posso orar e pedir: Deus, me dá força para eu olhar o meu egoísmo, para eu diminuir o meu egoísmo, minha vaidade, minha irritação, minha impaciência. Porque não adianta você pedir que o outro não faça isso, mais aquilo. Eu não quero mais conviver com aquele fulano porque ele me tira do sério. Não adianta, você vai atrair outro. Que Deus é maravilhoso, Ele quer que você evolua. Então Ele te pôs aquela pessoa como um obstáculo para o degrau seguinte. Então, se você recusa, Deus manda outro. Então, é melhor ficar com aquele que você já conhece e tentar trabalhar em você. Em você. Selecionar frases, textos, músicas, ambientes, coisas que elevem tua alma. Eu vejo pessoas que adoram filme de agressão, de matança, de intriga, de terror. Está alimentando o quê? Aquilo que você está vendo ali, que tem em você ainda. Ou não tem? Eu estou vendo um filme agressivo, eu sou agressiva ainda. Contida, mas sou, né? Porque tenho raiva, até... Um dia eu dei um tapa no pobre da cachorrinha. Foi ano passado, tá? Esse ano eu já estou bem melhor. Porque ela estava roendo o sofá. Mas foi bom, porque eu olhei e falei, nossa, podia falar, tá vendo o que essa cachorra faz? Não, eu falei, nossa, olha o que eu ainda faço. Não dei um tapinha, não machucou não, mas mostrou ali o quê? Uma agressividade. Aí eu vou ver um filme de agressividade, pessoal matando. O que isso vai alimentar em mim? A brandura? Não, gente. E vamos parar para pensar, se isso ainda é o tipo de diversão que eu gosto. Ver luta de boxe, onde uma pessoa machuca a outra e as pessoas comemoram. Isso é muito bárbaro. A gente faz isso desde o tempo de Roma. Na arena com os leões, os cristãos ali. Vamos continuar ainda, século XXI, a gente ainda vai gostar disso. Janice, mas eu ainda gosto, tudo bem. Mas o gosto a gente depura. O gosto a gente depura. Vai ver uma coisa mais bonita, vai ver uma coisa que enobreça a sua alma, que eleve o seu pensamento. Aos poucos você vai gostar. Eu fui apresentada a música clássica na adolescência, mas eu não suportava ópera. Um dia eu escutei uma ópera, uma apresentação de ópera, eu fiquei apaixonada, fui ler sobre a ópera. E eu passei a gostar. O gosto a gente depura. Eu não gostava de tomate, aliás, eu odiava. Hoje mais ou menos, mas eu já como. Não é assim com gosto? Você sabe que você precisa comer uma coisa, se você não for uma pessoa com uma atitude infantil, não gasta disso. Mas se você sabe que você precisa comer, a gente não depura, né? Dizem por aí que basta a gente fazer aquilo que a gente não gosta 8 vezes que
tudo melhora. Não sei, mas vamos testar. Bons filmes e livros seguidos de reflexão. Ver um bom filme e depois chamar alguém para refletir, se estiver vendo com alguém. Se não estiver vendo, refletir sobre o que viu. Eu vi um filme essa semana, foi sexta-feira, água com açúcar, tá, gente? Porque eu não gosto de nada agressivo, porque eu não quero alimentar o que não é bom em mim. Bem bonitinho, e era lindo, uma fotografia belíssima, chama Uma Ilha Distante. Uma historinha bem água com açúcar, mas passa-se numa ilha na Croácia. Lindo, lindo, você viu? Lindo, gente. Eu saio inebriada, eu gosto disso. Por quê? Porque eu quero ser melhor do que eu sou. Não quero ver uma coisa que me puxe para baixo, para minha animalidade, para minha agressividade, para minha sexualidade. Tem gente que gosta de filmes picantes e vai, alimentando uma fantasia que nos vai animalizar. Então precisamos cuidar da nossa vida interior. Depende de nós, ninguém vai dar pronto, não tem remédio para isso. Estado de oração e meditar Deus, que eu já falei. E a hora nos alcança, acho que podemos parar por aqui. Agradeço o carinho, a energia gostosa que eu recebo de todos vocês e muita paz para todos. Terminados os passos, a distribuição da água fluidificada, vamos pedir à doutora Janice que faça a prece final, por favor. Convido então os irmãos a buscarem o seu santuário íntimo para irmos ao Pai. Pai de amor e bondade, autor de nossas vidas. Jesus, meigo Nazareno. Aqui reunidos estamos para agradecer por essa noite, onde nos reunimos em torno dos teus ensinamentos, buscando forças, coragem e fé para implementarmos em nossas vidas aquilo que já sabemos. Ajuda-nos, Jesus. Dá-nos a força necessária para vencermos a nós próprios, vencermos a nós próprios. Esse é o nosso maior inimigo. A nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa procrastinação, que possamos vencer a nós mesmos, buscando a melhoria moral, buscando as reflexões necessárias para uma vida interior enriquecida, onde possamos estar buscando o reino dos céus, que, como tu nos disseste, está dentro de nós. E é nessa vida interior que esse reino se instala, quando nós damos as condições, buscando a nossa conexão com o Pai. Mestre querido, te pedimos por todos esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse momento, necessitados do corpo e da alma, assim como aqueles que têm os seus nomes anotados nos pedidos de prece, encarnados e desencarnados. E te pedimos então por nós mesmos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos voltar aos nossos lares, levando essa paz que nos invade nesse recinto. E estendemos essa paz a todo o nosso planeta azul, onde cada coração estiver em desespero, em desalento, que tu possas enviar um mensageiro da paz para insuflar nesse irmão a certeza de um porvir mais ditoso e que a paz se faça em todo o campo. Muito obrigada, que assim seja. Obrigado pela presença de todos. Possamos voltar para nossas casas acompanhados dos bons espíritos e imbuídos da missão de alimentar essa chama divina que existe dentro de cada um de nós. Boa noite.